superando as amarguras da vida. O ácido mais destrutivo no mundo encontra-se em uma alma amargurada. Alma com amargura é o ácido mais destrutivo. A amargura, ela nos destrói. Ela é o ácido destrutivo. Quais amarguras você tem passado? Pergunto para você aqui. Talvez você seja pouquinho jovem, mas eu conheço um punhado de gente jovem, de crianças, que já estão sofrendo com amargura. Quais lutas você tem enfrentado? O que é a amargura? A amargura é a obsessão sobre uma ofensa ou uma situação difícil que nós enfrentamos na vida. É a obsessão. O que é a amargura? A amargura é a arte da gente abraçar o desprezo alheio, da gente abraçar a humilhação imposta, da gente abraçar o desrespeito sofrido. Do meu ponto de vista, eu vejo duas fontes de amarguras que são as principais, que é difícil da gente suportar. Uma das fontes é quando a gente sofre acusações falsas. Quando alguém faz uma fofoca sobre você. Eu acho assim, uma covardia. Você está vivendo a vida comum. Está vivendo a vida normalmente. Nós estamos vivendo a vida assim, tranquilex. Você chega nas pessoas e você vê, todo mundo parece que sorridente. Você estranha, porque de vez em quando alguém cochicha alguma coisa, mas você não imagina, você está inocente. E ali tem uma fofoca, ali tem uma calúnia, que você não sabe, que ninguém lhe perguntou se era verdade, se ninguém lhe deu oportunidade de você dizer assim, não é assim, ou é desse e daquele outro jeito. Quando você é caluniado é duro, é difícil. Eu já enfrentei por situações assim, eu já passei por momentos assim. Você quer ver uma outra fonte de amargura que eu acho assim que é dolorido demais? É quando você se sente usado por alguém. Quando você é usado por alguém, a pessoa caminha na tua direção e você pensa assim, é amor. Olha de onde é que vem amor. Nem imaginei que viesse amor daquele lado, daquela pessoa. Nunca imaginei que aquela pessoa gostasse tanto de mim assim. E de repente você fica sabendo, aquela pessoa estava te usando. Ela queria usar supostamente o seu prestígio, queria usar você como ponte para alcançar alguém. Eu acho que esse negócio de ser usado, sabe onde é mais difícil? Vou dizer sinceramente para vocês, é dentro da família. Quando alguém que dorme na sua casa, que come na sua mesa, que usufrui da sua confiança, que usufrui da sua discrição, de tudo, e de repente você descobre que respeito, que nada, que amor, que nada, aquela pessoa só estava te usando para conseguir aquilo que supostamente ela está procurando. Você entende o que eu estou falando? Sim ou não? Eu estou convencido que a maneira de agirmos em situações assim é esta: quando eu for usado, em vez de permitir que a amargura se instale em mim, eu vou aceitar que eu estou sendo usado e eu vou em frente. Eu já cheguei nessa posição. Eu já tomei essa decisão. Não foi por... Muitas vezes eu fui usado. Às vezes pessoas que a gente repartiu o que a gente tem de mais precioso, que é o nosso tempo. Que é o nosso tempo, que é o tesouro da nossa vida. E a gente repartiu com aquela pessoa. E aquela pessoa simplesmente abandona a gente. Sai falando. Ainda fala assim, na hora que eu mais precisei, você não me ajudou.
só porque a gente não correspondeu, num tiquinho assim, com aquela vontade daquela pessoa, ela sai. Eu já decidi, sabe de uma coisa? Eu vou aceitar, eu estou sendo usado e eu vou para frente, vou largar aquela situação, não vou me amarrar ali. Por quê? Porque se eu me amargurar, eu vou me abraçar em algo que nunca cumpre aquilo que promete, que é a amargura. A amargura, ela nunca cumpre o que promete. A obsessão sobre uma ofensa, ela dá uma sensação inicial, assim, de satisfação. Ela vai trazer até assim um sentimento de justificação, e ela vai criar dentro de nós a fantasia de castigar o ofensor. Mas no final, a amargura deixa na pessoa, deixa a gente sentindo-se enganado, deixa a gente se sentindo destruído, fisicamente enfermo, e até algumas vezes com a ideia de que a melhor coisa é dar um ponto final, é suicidar-se. Eu já vi assim homens, senhores inteligentes, senhores bonitos, mulheres lindas, cheias de vida. Já vi também jovenzinhos achando, não adianta, estou destruído. Agora, uma coisa, irmãos e irmãs, é que as pessoas amargas, elas não conseguem conviver com os outros. Elas não se dão com os outros. E sabe por quê? É porque elas não se dão consigo mesmas. Elas não se dão com elas mesmas. Elas se ofendem. Elas ficam ofensivas. E são pessoas que também odeiam os outros e são odiadas pelos outros. Por quê? Elas carregam a amargura. E se você carrega a amargura, você será destruído por dentro, como se você tivesse engolido uma granada. Sabe aquela granadinha que a gente tira o pino e engole, e depois a gente dá um pulo e aquilo explode dentro da gente. As pessoas que carregam a amargura, ela expõe esse sentimento e ela vai ser destroçada pelos outros. As pessoas amargas, elas retribuem o mal por mal, e ao agir assim, elas não punem as outras pessoas, elas punem a si mesmo. Mas a pessoa que crê, ela faz diferente. Ela retribui o mal com o bem, e não o mal com o mal. Um dia eu planejei, falei, não, agora eu sei, filho de uma mãe. E eu fiquei pensando, matutando, eu vou fazer assim, daquele jeito, até tinha um plano, mas era coisa impecável, mas impecável. Eu disse, agora sim, Deus me atendeu. A voz falou comigo, o quê? Não me ponha no meio disso daí não. Nunca eu iria sugerir a você fazer algo que te colocasse no lugar do ofensor teu, no mesmo nível, te rebaixar ao nível daquilo. Não, eu tenho coisa melhor para você, eu tenho coisa melhor para a tua vida. Não é colocar você ao nível daquele ofensor. Eu fico pensando, como é que nós podemos superar as amarguras da vida? E dessa semana, Deus me trouxe um texto, eu quero ler com vocês. É o texto de Êxodo capítulo 15, versículo 22 a 17. E aqui eu vejo como é que a gente trata as amarguras da vida. Veja o versículo 22. Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. O Mar Vermelho havia sido aberto, o povo passou, está continuando a caminhada. Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. E durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. No versículo 23. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. Esta é a razão porque o lugar se chama Mara. No verso 24. E o povo começou a reclamar de Moisés, dizendo, que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e esse lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água, e esta se tornou boa. Em Mara o Senhor lhes deu leis e ordenança, e os colocou à prova, dizendo-lhes, se vocês derem atenção ao Senhor, ao seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvido aos seus mandamentos, e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou
o Senhor que os cura. No verso 27, depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Veja aqui, meus irmãos, o povo hebreu, eles haviam perdido o foco em Deus, por conta de alguns momentos de provação e de grandes amarguras que eles passavam. Escuta o que Deus está falando. Muitas vezes, quando nós passamos por lutas, muitas vezes, quando nós enfrentamos vendavais, a incredulidade tira o nosso foco de Deus. Preste atenção. As lutas divinas são oportunidades para nós nos aproximarmos de Deus. As lutas que Deus permite que chegam em nós, as tribulações que Deus permite que chegam a nós, são oportunidades divinas para nós nos aproximarmos de Deus. Mas se você colocar os olhos nas dificuldades, elas vão amargurar você, elas vão contaminar você por dentro, elas vão transformar você numa pessoa negativa, elas vão transformar você numa pessoa endurecida. Deus está falando aqui: minha serva, pare de olhar para o tamanho do seu problema, pare de olhar para o tamanho da dificuldade que você tem na sua vida, comece a olhar para mim, senão o problema vai amargurar você. O povo hebreu já havia visto tanto que Deus já tinha feito, ele já tinha experimentado tanto do cumprimento da palavra de Deus, quando Deus mandou 10 pragas que atingiram os egípcios, e da libertação que Deus fez, que aquelas pragas não atingiram o povo dele, e através também da travessia do Mar Vermelho, eles tinham visto o poder de Deus de abrir o mar para que eles pudessem passar, e viram também Faraó morrerem. Eles celebraram aquele momento com adoração, com adoração profunda, com o cântico de Moisés, além de conhecerem também as histórias que Moisés e os pais deles haviam contado sobre os patriarcas, sobre as promessas que Deus havia dado a ele, sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó. E apesar de tudo isso, não demorou muito tempo, bastaram apenas 3 dias na caminhada deles para o deserto, e eles perderam a fé. Talvez você está aqui, você está pensando assim: poxa, eu estava indo tão bem na minha fé, mas bastou vir essa tribulação, perdi a força, perdi a alegria, a minha vida está se tornando amarga. E o que aconteceu? Quando eles estavam caminhando, eles estavam à procura de água, e de repente, 3 dias adentro, eles encontram água. Mas o que acontece? Aquelas águas eram amargas. Mas por quê? Por que Deus permitiu isto? Por que Deus permitiu uma situação dessa com o povo deles? O fato é, meus irmãos, minhas irmãs, situações difíceis acontecem com pessoas boas, acontecem com pessoas ruins, acontecem com pessoas fiéis, acontecem com pessoas infiéis. Todos nós passamos por amarguras, todos nós passamos por momentos difíceis, por momentos dolorosos. A questão é que a situação difícil na vida daquele que crê, na vida daquele que é fiel a Deus, Deus acaba usando com um propósito para manifestar o poder, para manifestar o carinho, para manifestar a sua glória e trazer o melhor para aquela pessoa que crê. Se você quer superar situações difíceis e permanecer sem amargura no coração, primeiro, troque a reclamação por celebração. Escolha ter um coração grato e de celebração na vida. A amargura, ela nos tira o foco de Deus, e ela nos leva para a insatisfação, para a murmuração, para a reclamação. Veja comigo o texto, olha aqui, o versículo 24. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? Olha, o Deus que havia aberto o Mar Vermelho, o Deus que mandava cair maná do céu, agora eles estão reclamando: e o que nós vamos beber nesse deserto? 3 dias sem água.
ao invés de celebrar 3 dias da provisão de Deus, eles reclamaram aquilo que eles ainda não tinha faltado, mas que eles não estavam vendo na despensa, que eles não estavam percebendo na vida deles, na geladeira deles, ou na moringa deles, ou na garrafinha de água deles. Note que a história não diz que tinha acabado a água, diz que eles não encontraram água. Eles ainda tinham o essencial, eles ainda tinham o que era necessário, mas eles não percebiam. Veja, irmãos, quando é que a amargura surge? A amargura surge quando nós concentramos naquilo que nos falta, ao invés de celebrarmos o que nós já temos. A amargura, ela surge quando nós nos concentramos naquilo que a gente acha que deveria ter me respeitado, deveria ter me valorizado, deveria ter me reconhecido, deveria ter me colocado em evidência, mas não, me deixou, não me ajudou, não me abandonou, não falou bem de mim. Poxa vida, eu me concentro naquilo que está me faltando, naquilo que eu supostamente não tenho. Nós vemos isso muitas vezes na nossa vida. Quantas vezes eu encontro pais que, ao invés de celebrar o filho fiel que tem, reclama do filho infiel. Pastor, na minha casa os outros são beleza, mas aquele menino, Jesus, o que é aquilo? Ele esquece dos fiéis. É a esposa que, ao invés de focar nos pontos positivos do marido, se amargura por coisas tão pequeninas perante as grandes coisas que tem na vida daquele homem, por expectativas humanas. Nós vemos isso nos maridos, que ao invés de celebrar a esposa fiel ao seu lado, que envelhece juntos, ele passa a fazer comparações com outras mulheres. Nós vemos ainda a amargura tomar conta de pessoas, quando ao invés de celebrar as pessoas vivas, cultuam as pessoas mortas. São filhos que nunca deram atenção para o pai, mas o pai morreu, e a mãe que está ali cuidando devotadamente é esquecida, mas o pai, que eles nunca deram nenhuma bola quando era vivo, endeusa depois de mortos. Ao invés de entregar flores e vida, ficam cultuando aqueles que morreram, ao invés de dar atenção àqueles que Deus deixaram. Essa é coisa tremenda. Eu não sei se isso tem acontecido na sua vida, ou se você tem percebido isso na sua casa. Agora, uma coisa que eu posso garantir para vocês: o povo de Israel, eles, ao invés de celebrarem, não, olha, ele abriu o mar vermelho, e nós já andamos 3 dias do nosso trajeto, e ele tem cuidado de nós. Não faltou a nuvem para nos proteger do calor do sol, não nos faltou de maneira nenhuma o fogo durante a noite, a coluna de fogo para aquecer a gente no deserto. E olha, ainda nós não encontramos água, mas ainda não faltou. Porque se você for ver a história daquele povo, tem um testemunho mais para frente. Ele diz assim: o sapato não envelheceu, a roupa não envelheceu, andaram por 40 anos no deserto, a perna nunca inchou, nunca teve nenhum problema, não envelheceu nada. 3 dias, e eles esquecem da celebração, e eles passam para a reclamação. Agora, um alerta: a reclamação, ela é vista por Deus como adoração ao diabo. A reclamação, ela faz com que venhamos a perder os presentes, o aprendizado de Deus para a nossa vida. A reclamação, ela impede da gente ver a coisa linda que Deus está fazendo, que é a adoração. E na história em questão, nós vemos que depois de 3 dias de caminhada, depois que eles passaram um tempo daqueles 3 dias de sede, eles caminharam, me parece que 11 quilômetros, e eles descobriram água, mas a água era amarga. E eu vejo aqui um alerta muito claro de Deus: não se assuste se uma situação difícil piorar. Eu quero repetir essa frase: não se assuste se você está passando por uma situação difícil e ela piorar. Está me ouvindo? Diga um amém aí. Não se assuste. O povo não conseguiu ver com os olhos espirituais, mas eles começaram a ver com os olhos materiais.
E eles começaram a murmurar, a reclamar. O que é que significa Mara? Mara significa amarga. Só que a água amarga que eles chegaram, ela era na verdade 100% potável. Ela era amarga, por quê? Porque ela tinha propriedades medicinais, que segundo os pesquisadores, aquelas águas ajudavam em muito a missão que foram confiado ao povo de Israel. Essa água, ela tinha minerais, irmãos, que protegiam o coração, que protegiam os órgãos vitais para grandes caminhadas, que era algo que o povo precisava daquela água. Mas no ponto de vista deles, tinha piorado a situação. Mas na verdade, Deus estava cuidando daquele povo. Essa água tinha também uma série de vitaminas que ajudava, por exemplo, a imunidade daquele povo a determinadas doenças. Ou seja, quando o povo reclamou, eles viram com os olhos naturais o sabor amargo, mas Deus tinha muito mais que ele podia enxergar. Deus estava fazendo muito mais, dando imunidade, protegendo eles, dando as necessidades que eles tinham para andar naquele deserto por toda aquela caminhada. Eles perderam a visão do alto, eles perderam a oportunidade de agradecer. Guarde esta verdade: o coração alegre é celebrante sempre, e ele olha para cima para agradecer a Deus. O coração alegre e celebrante, ele sempre olha para cima e agradece a Deus. Por isso, pode ser que você esteja passando por uma situação tremenda que você não está compreendendo. Você diz assim: nossa, agora piorou. A água está terminando. Não é que terminou, está terminando. E eu descobri a água, mas ela é amarga, piorou. Mas Deus sabe o que essa água vai fazer na sua vida, o que vai tratar com você. Em outras palavras, irmãos e irmãs, talvez você tenha motivo de amargura no seu coração contra alguém, e Deus diz: não, agradece a mim. Eu vou pegar a amargura dessa situação e vou fortalecer os órgãos vitais da sua vida para o plano que eu tenho para realizar em você, a favor de você e para o bem de você. A Bíblia diz em Efésios capítulo 5, no versículo 20: sempre deem graças por tudo a nosso Deus e Pai, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus está falando aqui com muita clareza. Você está sendo desprezado? Não abrace o desprezo. Você está sendo humilhado? Não abrace essa humilhação. Você está sendo ofendido? Não abrace essa ofensa. Não agarre ela com força. Libere. Vá em frente. Deixa ela nas minhas mãos. Agradeça a mim. Eu vou trabalhar nessa situação de amargura. Eu vou fazer algo lindo para fortalecer você, acredite. Em segundo lugar, se você quer superar situações difíceis e permanecer sem amargura no seu coração, não estranhe as soluções divinas. Muito importante esta palavra. Eu vejo no meu coração que esta palavra Deus trouxe para pessoas que estão aqui hoje, vivendo um momento especial da sua vida. Em minha vida, eu já vi Deus me indicando para fazer certas coisas que não fazia sentido, irmãos. Deus dizendo de certas posturas que eu tinha que tomar, de Senhor, mas pelo amor de Deus, isso não tem cabimento, Senhor. Não tem cabimento. Mas que aquilo era uma indicação de Deus. É o caso, por exemplo, desse texto. Olha o versículo 25. Moisés chamou, clamou ao Senhor, quando o povo reclamou: que beberemos? Aí o Moisés clamou ao Senhor, e o que Deus fez? Lhe indicou um arbusto, ele o lançou na água, e ela se tornou boa, e ela perdeu a amargura. Moisés clamou a Deus por uma solução alternativa, por conta da reclamação daquele povo. Ele sabia que ele não conseguiria explicar que Deus sempre tem um propósito bom em tudo. Veja que Deus
usa de um arbusto para mudar o sabor da água. Deus estava dizendo ao povo: não fique amargurado, não fique amargurado. Olha, eu tenho uma solução para isso tudo. Eu tenho um tratamento para isso tudo. Essa situação que você está enfrentando, eu resolvo com coisas bem simples, com coisas que aparentemente para você é uma loucura. Deus está falando. Talvez você esteja procurando uma solução assim espetacular, e Deus está dizendo: não, fica tranquilo, eu já preparei. Vocês não podem esquecer que fui eu que abri o mar vermelho. Quem colocou a nuvem em cima de vocês? Eu. O que eu disse para vocês? Quando a nuvem andar, vocês andem. No rumo que a nuvem for, vocês vão. Se for de noite, no rumo que a coluna de fogo for, vocês vão. Quem foi que trouxe vocês aqui nessa água amarga? Fui eu. Eu que trouxe você aqui. Ó, eu cuidei, eu não disse para vocês que não ia faltar nada. Pode confiar em mim. Nessa situação de amargura, nessa situação de expectativa frustrada, que talvez você esteja enfrentando, Deus diz: não, eu já tenho a saída preparada, eu já tenho tudo preparado. Não fique assustado com o modo que eu trabalho. Deus está dizendo: confia em mim. Talvez você estava dizendo: eu estou fazendo um pacto, eu estou clamando assim, e agora, ó, foi o contrário daquilo que eu estava pedindo, foi o contrário daquilo que eu estava esperando. Deus diz: confia em mim. Você não acreditou que eu respondo às orações? Eu estou cuidando. Mas o povo estava tão anestesiado pela insatisfação, tão indignados, tão amargurados, que eles não conseguiam ver o que Deus estava fazendo. Veja bem, a fonte de Mara não foi a fonte, as águas de Mara, que deixou o povo amargurado. Na verdade, eles já estavam. Aquela situação só revelou a amargura que estava dentro do coração deles. Escuta. Essa situação que está acontecendo com você, não é ela que é o teu problema. Ela está revelando o problema que já está dentro de você. A amargura que já está dentro de você. E aqui eu vejo uma mensagem de Deus para nós aqui. Uma situação amarga não te amargura, só revela o que há dentro do seu coração. Aqui nessa noite, Deus está falando para você: filho, eu permiti que você chegasse neste ponto, nessa situação de amargura, para você ver que não é a situação amarga que está te amargurando, ela está revelando o que está dentro do teu coração. Olha o que há dentro do teu coração: é desconfiança, é medo, é egoísmo, é querer fazer a vida ao seu próprio jeito, é depender da sua força, é depender da sua sapiência. Você foi tomando as suas decisões, foi fazendo as suas escolhas, olha onde te levaram. E eu tive que trazer para Mara, que são as águas amargas, mas são as águas que curam, são as águas que fortalecem. O gosto não é bom, mas o resultado é fantástico. Você pode confiar em mim. As águas da fonte de Mara, apesar de amargas, tinham propriedades medicinais para curar, como eu falei para vocês. Por isso, não transforme pedra em pão. A fome dói, a sede também, mas Deus mandará os seus anjos para te servir. Permaneça fiel ao seu Deus. Ali era um lugar de cura, mas na murmuração eles saciaram a sede física, mas eles perderam o propósito espiritual. Sabe como é que eu lembro? Eu lembro da casa da minha mãe. Quando a gente comia uma macarronada, a minha mãe fazia um macarrão e ela fazia uma carne de panela, que é daquelas carnes do acém mais vagabundo que tinha. Mas eu nunca vi uma coisa dessa. Eu falava: mãe, vai queimar a carne na panela. Não queima nada, mesmo. Mãe, o macarrão vai passar do que passa nada, mesmo. Quando a gente comia, a gente empanturrava com aquilo. A gente amava o macarrão da minha mãe e a carne de panela da minha mãe. E o que acontecia?
A gente ficava, tudo molequinho pequeno, aquelas perninhas finas, com a cabeça grande, mas com aquele barrigão parecendo gente lá daquele país da África, sabe? O que é aquilo, gente? A mãe, está doendo minha barriga. A minha mãe falava assim: pega a losna, menino. Quem é que conhece losna? Levanta a mão. Olha esse comilão aí. Agora, nos nossos dias, já não é mais losna, virou boldo. A minha mãe botava aquilo no liquidificador, agora ultimamente, porque ela já faleceu, mas no tempo losna, ela pegava um pedacinho de madeira, botava num copo e ela botava um pouquinho de água, socava aquilo. E ela vinha com aquele copinho pra gente, de massa de tomate, e ela prendia o nariz da gente: engole tudo, moleque, engole, engole, engole. Aquilo era amargo, mas aquilo, sabe o que fazia? Desinho, limpava tudo. Você percebe a mensagem que Deus está falando? Ele vem para tirar, fazer essa limpeza. O amargo com Deus é lugar de cura, onde nós recebemos decretos divinos, onde nós recebemos proteção divina, onde Ele vem com suprimento extra, para nos preparar para a jornada que nós temos pela frente. Será que você está escutando? Deus está falando. Se você quiser superar situações difíceis, permanecer sem amargura, siga o roteiro de Deus. Para a vida de verdade acontecer, nós precisamos seguir o roteiro divino. Deus sabe por onde nós devemos andar nos desertos da vida. Deus sabe o caminho que nos leva à terra prometida. É o que nós vemos no versículo 25 e no versículo 26. Em Mara, olha o que diz: o Senhor lhes deu leis e ordenanças, e os colocou à prova, dizendo: se vocês derem atenção ao Senhor, ao seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvido aos seus mandamentos, verso 26, e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma doença que eu trouxe sobre o egípcio, pois eu sou o Senhor que os cura. E aqui na água de Mara, Deus coloca o roteiro dele, e Ele coloca as exigências do roteiro divino, para a amargura não entrar dentro da gente e fazer mal, para o desprezo que a gente sofre, ao invés de fazer mal, cooperar para o bem de Deus. Veja essas exigências. Primeiro, o roteiro de Deus, ele exige atenção. Ele vem aqui, Deus agora está em Mara, e o povo não sabe o que fazer, Deus tira a atenção deles. Por que Deus faz isso? Porque o que ganha a nossa atenção, ganha o nosso coração. Escuta o que eu estou dizendo. O que ganha a nossa atenção, ganha o nosso coração. Dar atenção a Deus é mostrar qual é a nossa prioridade. Deus leva para Mara, e ali Deus disse: vocês têm que me dar atenção. O roteiro de Deus, ele exige que você faça o que Deus aprova. Faça aquilo que Deus aprova. Isso é integridade, é andar em integridade. Tem hora que você pode até parecer bobo. Tem hora que você pode até parecer fora da onda, ou fora da moda. Mas não abra mão de agradar a Deus e passar a agradar as pessoas. Decida agradar apenas a Deus. Faça aquilo que Deus aprova. Tem muitas pessoas que têm sofrido com a amargura, porque ao invés de fazer aquilo que Deus mandou, fica fazendo o que as pessoas dizem que ela tem que fazer. As pessoas aprovam. Tem mulheres que destroçam a vida. Por quê? Os amigos dizem: espera lá, você é tão bonita, larga de ser boba. Tudo bem, ele é casado, mas e daí? Ele não está morto. E outra coisa, se ele estivesse bem, feliz na vida dele, ele não estava dando bola para você. Vai lá. O que é isso? O mundo é dos espertos. Destroem a vida. Se enveredam por caminhos que não têm cabimento. Por quê? Porque a vida diz que é assim, que a vida é um prazer, é uma balada. O mundo diz isto, mas não faz aquilo que Deus aprova. O roteiro de Deus, ele exige que você escute suas ordens, que você reveja as suas convicções. Ouvir e aceitar que muitas vezes nós estamos errados, que muitas vezes nós estamos andando em nossas preferências, ou na direção mais confortável, que nos tira da dor do confronto, das marcas do passado, envolve em rever as nossas convicções.
aquilo que nós estamos crendo. E aqui nesse texto nós vemos claramente Deus falando: vocês vão ter que andar conforme a minha orientação. O roteiro de Deus, ele exige que você pratique os decretos de Deus, andar na luz obtida. E aqui é a prática. Depois que eu aceito dar ouvido, e eu preciso praticar aquilo que Deus colocou na minha vida. É como você ouvir de um médico que você precisa mudar sua alimentação e não faz. E no futuro, quando você tem problema, você pensa: eu já sabia o que fazer, porém eu não fiz. Isso gerou profundas consequências na minha vida. Veja que o roteiro de Deus, ele deixa uma promessa, como nós vemos no final do verso 26. Olha a promessa que Deus diz no versículo 26: não trarei sobre vocês nenhuma doença que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Veja aqui, meus irmãos, minhas irmãs, Mara era um lugar amargo, mas era onde Deus nos traz as suas ordenanças, onde as suas ordenanças que cura. Ele é o Jeová Rafá, o Deus que sara, o Deus que restaura. Então, lá nas águas amargas, era o lugar de Deus trazer fundamento para a nossa vida. Talvez vocês não estariam aqui se você não estivesse passando por algumas amarguras na vida, e ouvindo o que Deus está tratando com você agora. Finalmente, se você quer superar situações difíceis e permanecer sem amargura, você tem que acreditar em dias melhores. Diga: acreditar em dias melhores. Deus está falando aqui nesse momento com muita clareza. Você tem ficado muito amarga, filha. Você tem ficado muito amargo, filho. Você está perdendo em acreditar que eu tenho dias melhores. Deus está dizendo: descansa, confia, que o melhor está por vir. Os períodos de possibilidade de amargura podem ser vistos por aquele que crê como prenúncio de dias melhores. Por favor, preste atenção. Prenúncio de dias melhores. E é isso que nós vemos no verso 27. Olha o que é que diz do verso 27. Depois, passado a água de Mara, eles chegaram onde haviam 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Era um oásis. O povo se desesperou, o povo murmurou, o povo reclamou, porque estava focado no momento e não conseguiam acreditar no melhor que Deus estava preparando que ia chegar. A única coisa que eles chegaram, que eles viam, era assim: 3 dias no deserto, a água está acabando, e agora a água que nós temos são amargas. E eles não percebiam que ali tinha todo o tratamento de Deus. Um pouco mais à frente, diz os historiadores que essa distância que eles tiveram ali era aproximadamente 11 quilômetros, chamado Elim, e ali havia uma fonte. Uau! Uma fonte, água para todo mundo beber, quem sabe até para tomar um banho, lavar as roupas, lavar as tralhas que eles tinham da alimentação. E ainda tinha um plus, tinha um upgrade, tinha palmeiras. E se é o que eu imagino, o texto não fala, poderia ser tâmara. E tâmara de Israel, do deserto, eu comi. Eu estive 2 vezes lá. Pelo amor de Deus, a tâmara israelense é uma maravilha, é uma doçura, é uma coisa espetacular. Veja, água amarga. E agora, uma fonte enorme de água, com palmeiras. Guarde o que Deus está falando aqui neste momento. Se nós passarmos por Mara sem murmurar, na frente nós encontraremos Elim. Nós encontraremos a fonte de água.
nós encontraremos as 70 palmeiras. Você crê que Deus tem reservado um lugar chamado Elim para você? Deus está dizendo: eu tenho um lugar chamado Elim para você. Com Jesus é assim. Parece que nós estamos perdendo, mas Ele sempre nos surpreende. E nós estamos sempre ganhando. Mas o que é que nós temos que fazer? Nós temos que confiar. No Novo Testamento, uma forma tremenda de vencer a amargura é confiar na promessa de que Deus acertará conta com os nossos ofensores. Por isso eu não preciso fazê-lo. Na nossa vida nós queremos resolver a questão de Mara. Não, aqui não vem que não tem. Eu estou amargo. Não, isso aqui não dá, isso aqui é a situação. É nos revoltar, é reclamar e murmurar. Mas Deus está dizendo assim: não, deixa eu usar essa situação, que eu já tenho preparado um Elim para você. Está a 11 quilômetros só. Tem palmeiras. Você não consegue ver, mas eu vejo. Eu vejo. O Novo Testamento ensina que nós fomos libertos da vingança ao crermos que Deus assumirá a vingança por nós quando necessário. Quem sabe aqui hoje você está tentando de todas as maneiras a vingar-se. Pode ser contra uma injustiça que sofreu há anos, quando você era uma menininha, um menininho. Não estou falando aqui que você tem que anular a justiça humana para que elas trabalhem naqueles que erraram e cometeram crimes e coisas erradas. Não, não é isso. Eu estou dizendo aqui dentro de você. Talvez você tenha ficado amargurado, ofendido com Deus, ofendido com as pessoas. Você não consegue soltar os freios. Você está sempre presa, sempre preso, amarrado a uma amargura dentro de você. Deus está dizendo assim: não, abre mão. Mesmo que você está sendo abusado, aproveitado, olha, abre mão disso. Deixa isso, vá para frente. Não se atrela a esse tipo de gente. Deus está dizendo: despreza o desprezo. Despreza o desprezo. Porque se for necessário, vai chegar a hora que esse ofensor, que esse desprezador, esse que está lhe causando tanta dor, ele vai se ver comigo, ele vai se encarar comigo. Mas se você se amarrar a essa amargura, você vai continuar em Mara e não vai usufruir de Elim, aonde tem uma fonte de água jorrando para você, e as palmeiras te espera com os frutos mais deliciosos do deserto. Confia em mim, vai em frente, vai em frente. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Deus não está dizendo que você tem que ficar agarrado ao ofensor. Ele está dizendo que você libera e vai embora. Deixa para trás isso. Vai embora. Prossiga com a vida. Faça do jeito de Deus. Dê atenção para Deus. Aprenda com as águas de Mara. Aprenda com o fortalecimento que Deus lhe deu ali. Vai em frente. Está bem ali. Elim te aguarda. O oásis de Deus te espera. Ele está tratando tudo. Ó Pai Celestial, aplique, Senhor, no coração destas pessoas a Tua palavra. Dê revelação destas verdades a esta pessoa, para que ela possa experimentar do oásis, do Elim, do lugar de fonte com palmeiras, ó Deus, do alívio do coração, do descanso para a alma, da limpeza das emoções, do refrigério, tirando todas as impurezas do interior, tudo aquilo que azeda a alma, tudo aquilo que intoxica o coração, a mente, ó Deus, os pensamentos, as atitudes e o comportamento. Que esta pessoa coloque o futuro na mão do Senhor. Missionária Central de Maringá.